Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre os preços e as taxas dos Tesouro IPCAs com juros semestrais, aqueles títulos que, além de te proteger da inflação, ainda te pagam cupons de juros semestrais. Por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação e receba nossos vídeos diários, porque o melhor investimento é no seu conhecimento. Sem enrolação, vamos aqui ao site do Tesouro Direto para mostrar para você as taxas de fechamento. Lembrando, esse gráfico aqui que eu mostro para você na entrada desses nossos vídeos são as taxas de fechamento que o Tesouro traz. E as planilhas que eu mostro para vocês, as melhores taxas e os melhores preços, são as taxas de abertura. Qual é essa diferença? Bom, a diferença costuma ser mínima, mas existe uma pequena diferença, porque um é a taxa quando abre o dia e o outro é quando fechou o dia. Então vamos lá, falando dos juros semestrais IPCA 2030, o que nós verificamos? Tivemos a máxima dos últimos 30 dias, lá no dia 1º de novembro, e depois desabou. Por que nós tivemos esse desabamento aqui da taxa? O que aconteceu foi a aprovação, então, em 2 turnos na Câmara dos Deputados, com relação à PREC dos precatórios. E aí o mercado entendeu que o risco caiu bastante, ou seja, o risco de se emprestar dinheiro no Brasil. E com essa queda das taxas, significa, em outras palavras, que ficou então melhor a situação brasileira. Como isso melhorou, não tem por que o governo então ofertar taxas tão altas. Só que aí você repara que desde o início de novembro, essas taxas deram uma estabilizada. Às vezes um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima. Veja aqui, no dia 3 de novembro, 5,23. No último dia útil, que foi dia 11 de novembro, 5,18. Ficou oscilando, 5,18, 5,24, enfim. Parece que nesses últimos dias com uma tendência então ainda de queda. Veja, estamos falando de um título 2030, um título que vai vencer daqui a 9 anos, já considerado de médio e de longo prazo. Quando nós olhamos todos os anos, esse título foi lançado em 2020, a taxa de 2,94. Veja claramente que desde que nós começamos 2021, veja aqui na tela, no dia 30/12, a taxa estava 2,77. E aí, em que pese ter um sobe e desce de taxa, você observa claramente que a tendência é de crescimento. Então tivemos aqui 2,77 e alcançamos a máxima de 5,55. Você não ouviu errado. É exatamente isso, de 2,77 para 5,55. E agora tivemos uma taxa estabilizando. Então veja que a taxa está muito próxima das máximas que nós tivemos. Vamos falar do 2040 e verificar se o movimento é o mesmo. Se colocarmos no curto prazo, já podemos verificar que é praticamente o mesmo movimento de taxas. Ou seja, teve uma queda muito forte e agora está aqui, ó, estabilizando em torno também de 5,20, 5,25. Vamos olhar agora o 2055, o título mais longo do Tesouro Direto, um vencimento lá para frente. Veja que esse gráfico é muito ruim de se olhar, mas podemos verificar aqui, ó, dia 1º de novembro, 5,56, depois as taxas caíram bastante. Você pode às vezes não estar vendo isso porque a escala do gráfico é muito ruim. Veja que num determinado momento foi a zero. O que são essas taxas a zero? São quando ocorreram os pagamentos de cupons semestrais. Toda vez que há pagamento de cupom, o título sai do rol de títulos a serem comercializados e fica 4 dias fora. Então conte, 1, 2, 3, 4. Depois ele retorna já com pagamento de cupons. E aí com um valor mais baixinho. Se olharmos aqui o preço, você verifica 4201, 4.140. Aliás, essa é uma dúvida das pessoas aqui do canal. Vale a pena comprar só para receber o cupom e depois vendê-lo? Veja, o título cai de preço, então não vale a pena para um curtíssimo prazo assim. Voltando para a questão das taxas, veja que as taxas aqui, ó, estão estabilizadas em torno de 5,30 aproximadamente. Agora sim, vamos mostrar para vocês aonde estão as melhores taxas e os melhores preços do ano de 2021. Só que antes, dê aquele super like aí para ajudar o canal. E olha, se você gosta do IPCA principal ou dos Tesouro pré-fixados, assista aqui, ó. Já regravamos os 2 vídeos, está aí disponível para você nesse card aí, para você entender tudo sobre esses títulos e as oportunidades. Vamos lá, IPCA
com juros semestrais 2030. O que nós temos aqui? A taxa de agosto média, ou seja, pegamos todos os dias úteis e dividimos então pela taxa média de cada um desses dias. Tivemos a média do mês de agosto 4,51. Em setembro subiu 16 pontos base, foi então para 4,67. Depois tivemos um grande salto para outubro, 5,10. E em novembro ainda não terminamos o mês, mas até o dia 19 de novembro está em 5,27. Então você vê claramente aí que a tendência é de alta. E aqui no gráfico fica mais fácil de você acompanhar. Na linha azul você tem as taxas médias mensais que eu falei agora. E nessa linha vermelha aqui, pontilhada, você vê a linha de tendência. Então veja que a linha de tendência é claramente ascendente, ou seja, dizendo ainda que as taxas estão subindo para esse título. Muito bem, então a média em novembro é 5,27. E na última sexta-feira, a taxa média de abertura, aí não estamos falando mais de fechamento, mas de abertura do Tesouro IPCA 2030 com juros semestrais, foi de 5,20. Ela está boa? Ela está ruim? Veja, o melhor quartil. O que significa esse melhor quartil? As 25% melhores taxas de abertura do ano de 2021. Estamos caminhando para o final do ano e veja aonde estão situadas elas. Entre 4,62 e 5,64. Veja que a taxa fechou lá na sexta-feira em 5,20. Então está no melhor quartil e ainda mais próxima da melhor taxa, que foi 5,64. Tá aí para você que gosta de um título com uma taxa boa. E o preço? Será que tá bom para pagar barato nesse título? Porque o importante é você pagar barato e ainda pegar uma taxa boa. Então veja lá, o preço mais barato foi 3,84251. Vamos verificar, tá ele aqui, ó, dia 29/10, nós tivemos 3,84851 no último dia aí de dezembro. E tivemos também a melhor taxa, coincidentemente, na última data de outubro, o melhor preço e a melhor taxa. E aí o preço subiu um pouco. Veja que na última sexta-feira fechou em 4.001. Veja que ainda estamos nesse intervalo aqui de melhor preço, ou seja, os 25% melhores preços para esse título. Então veja, em ambos os casos, tanto em termos de taxa quanto em termos de preço, estamos situados no melhor quartil para esse título. Se você já está gostando, dê aí aquele super like, divulgue aí os nossos vídeos e nos ajude cada vez mais a fazer as informações do Tesouro Direto chegar para mais e mais pessoas. E olha, atualizamos agora a nossa informação com relação ao leilão do Tesouro Nacional. Aqui o card. Você vai entender a estratégia do Tesouro. Parece que o Tesouro jogou a toalha e mudou a estratégia. E a pressão dos bancos cada vez maior. Entenda em que o mercado está investindo. Vamos lá, vamos falar agora do IPCA 2040 com juros semestrais. O cenário é muito semelhante. Você vê claramente aqui as taxas subiram. Em agosto a taxa foi 4,64, em setembro subiu para 4,81, em outubro 5,19 e em novembro a média está em 5,29. Sendo que o fechamento no dia 19/11, ou seja, a taxa que fechou, taxa de abertura, no último dia útil foi 5,22. Então veja que está muito próximo da taxa média do mês de novembro. E aqui é um detalhe interessante. Quando comparamos essa taxa de 5,22 desse IPCA 2040 com juros semestrais em relação ao 2030, veja que era 5,20. Aqui está 5,22. Ou seja, não tivemos aqui, nesses títulos considerados mais longos, a manutenção da inversão da curva de juros. Algo muito preocupante no mercado. Mas por quê? Porque a preocupação do mercado está muito concentrada nos títulos mais curtos. Se você verificar no pré-fixado principal e também no IPCA, você vai verificar essa incoerência. Só que aqui nesse caso, o 2040 está pagando uma taxa menor. É verdade que ela é melhor, mas veja que é pouquinha coisa melhor. O chamado prêmio de risco, a diferença é mínima. Então é bom a gente ficar de olho e acompanhar. Se o mercado realmente entender que daqui para frente a negociação, principalmente relativa à PEC dos precatórios e a votação no Senado Federal não alterar a proposta atual da Câmara dos Deputados,
é bem provável que essa taxa estabilize e volte até a cair. Eu, particularmente, não acredito numa queda longa, mas podemos acompanhar aqui. Entretanto, se tivermos alterações e emendas nessa PEC, ou até mesmo mudanças substanciais, você pode se preparar. As taxas vão disparar nesse final do ano. Anote aí. Vamos lá, falando do melhor quartil. O melhor quartil está entre 4,77 e 5,65. Então você veja que 5,22 ainda está aqui mais próximo da melhor taxa, que foi 5,65, justamente no dia 29 de outubro. Novamente tivemos a melhor taxa e o melhor preço, porque o melhor preço, ou seja, o menor preço, foi 3.900 e agora está 4.139. Veja que o intervalo de melhores preços, ou seja, os 25% melhores preços desse título, estão entre 3.900 e 4.197. Sendo que na última sexta-feira fechou em 4.139. Então, novamente, estamos no melhor quartil em termos de taxa e também no melhor quartil em termos de preço. Está aí mais um título, caso você goste realmente de ter a oportunidade de investir num título, receber cupons semestrais e ainda ter a oportunidade de reinvestir esses cupons. Porque como você recebe uma parte do valor, mais ou menos aí a cada 6 meses, você tem a oportunidade de verificar um investimento nesse mesmo título ou em outros títulos do Tesouro ou ainda em outros tipos de ativo. Essa é uma oportunidade que somente o Tesouro IPCA te concede. Vamos falar agora do IPCA 2055. Só que antes, dê aí aquele super like e olha, não deixe de assistir essa nossa playlist aqui do alto. Mapa do Tesouro. Nós temos ali tudo, absolutamente tudo sobre o Tesouro Direto. Se você não sabe nada, ali nós temos aproximadamente 15 vídeos que te explicam do básico até o avançado. Assista que você vai gostar e vai entender muito do Tesouro Direto. Vamos para o 2055 agora. O 2055, o cenário é o mesmo. Taxas subindo, a taxas mensais subindo, cada tempo subindo um pouquinho. Vamos lá, saiu de 4,37 para agosto 4,73, 36 pontos base. Em setembro subiu 15, foi para 4,88. Em outubro, 5,25, subiu 38 pontos base e passou a ser o maior aumento, então, em média nesses últimos meses. E em novembro está subindo 10 pontos base, sendo que fechou na última sexta-feira, a taxa média de abertura foi 5,29 do IPCA 2055 com juros semestrais. Lembrando, é o título mais longo do Tesouro Direto. E quanto mais longos os títulos, maior tem que ser o seu sangue frio, porque a variação é muito grande no longo prazo. Então, se você comprou um título desse, é bom que você tenha planos de longo prazo, senão você vai sofrer muito com essas variações de taxas. Você pode vendê-lo a qualquer instante, só que como ele varia muito, cuidado, a preocupação é grande porque você pode se assustar com essas variações. Vamos lá então. Bom, então a taxa média 5,35 e a taxa de fechamento então desse título foi 5,29. Estamos aí muito próximo entre essas duas taxas. E o melhor quartil? O melhor quartil foi entre 4,84 e 5,68. Veja que 5,29 permanece aí nesse melhor quartil, praticamente aí mais próximo do 5,68, ou seja, da melhor taxa histórica desse título do que propriamente de sair desse melhor quartil. E com relação ao preço, novamente, nós estamos no melhor quartil de preço, que vai entre R$ 3.987 a R$ 4.413. Na última sexta-feira foi R$ 4.153,23. Veja que também estamos aqui bem próximo do menor preço, ou seja, o melhor preço do ano. Meus amigos, se você gosta de um título com juros semestrais, principalmente olhando para o longo prazo, porque todos os 3 títulos, o vencimento é bem para frente, você verifica aqui que todos os 3 estão no melhor quartil e também na melhor taxa. Só que você tem que ter realmente disposição para levá-los até o vencimento e ter o famoso sangue frio. Não se assustar com as variações aí de curto prazo. Geralmente são títulos que o mercado indica para planos longos, como por exemplo uma aposentadoria, porque ele te paga a inflação e além disso uma taxa.
baixa. Então veja, o meu cálculo de inflação histórico, a inflação no Brasil nos últimos 10 anos está na média de 5,70. Deve aumentar esse ano, porque esse ano a inflação vai ficar em torno de 10. Mas considerando então exclusão desse ano, se a inflação é de 5,70 e esse título te paga a inflação histórica e mais quase 5,70, veja, está pagando aqui 5,29, é uma excelente oportunidade para você então se proteger da inflação e ganhar quase aí uns 90% a mais além da inflação. O problema do brasileiro é que nós somos muito angustiados e queremos fazer dinheiro rápido, ficar rico prematuramente. E aí, quando vemos um prejuízo, suposto prejuízo na marcação ao mercado, ficamos desesperados para ter que vender o título e ficamos aí querendo investir em algo que vai mudar a nossa vida. Mas essa não é a realidade do Tesouro Direto. O Tesouro Direto você deve comprar barato, estar sempre olhando para o vencimento do título e, claro, com uma taxa boa. Então, na minha visão, o mais importante é comprar barato. Se for com uma taxa boa, excelente. E aí você deixa o título lá e aguarda o tempo passar. Eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que aproveitem o tempo com a sua família e que cada vez mais acompanhem aqui as melhores taxas e os melhores preços para fazerem bons investimentos. Um abraço e até o próximo vídeo.